Olá, turma, tudo bem com vocês? Professor Vanderlei, professor de Geografia. Na videoaula de hoje vou estar discutindo os principais temas que a prova costuma cobrar de vocês, alguns fatores, algumas situações em relação ao tema urbanização do Brasil, ou urbanização brasileira. Então temos que estar caracterizando esse tema para a gente poder entender de que forma esse processo ele veio acontecer em nosso território. Uma das primeiras características, um dos primeiros fatores que temos que estar discutindo é justamente o conceito de urbanização. O que seria esse conceito de urbanização? É o crescimento da população urbana. Crescimento da população urbana e uma diminuição da chamada população rural. Então, no intervalo de tempo em que temos um crescimento da população urbana, passamos a ter uma diminuição da população rural. Um outro conceito que também está atribuído ao conceito de urbanização é o chamado crescimento urbano. Crescimento urbano que é o aumento do espaço físico das cidades. Ou seja, as cidades no território brasileiro começam a aumentar de tamanho. Então vejam que urbanização é o crescimento da sua população, ou seja, o aumento da chamada população urbana e a diminuição da população rural, e crescimento urbano é o aumento do espaço físico das cidades. Temos alguns fatores importantes para estarmos discutindo, atribuído também a esse assunto. Primeiro fator, êxodo rural. Transferência da população do meio rural para as cidades. Esse é um dos principais fatores que temos que estar compreendendo para poder analisar a urbanização brasileira. Por quê? A transferência das pessoas do espaço rural para o meio urbano começa a se consolidar a partir da década de 30. É justamente a partir da década de 30 que vamos ter uma intensificação da transferência da população rural em direção às cidades. Então o Brasil passa a ter um aumento do que nós chamamos de êxodo rural, ou migração campo-cidade. Atribuído ao chamado êxodo rural, vamos passar a ter um processo de urbanização que é considerado um processo acelerado. E por que o Brasil tem um processo de urbanização considerado acelerado? Pelo intervalo de tempo que esse processo ele vai se desenvolver. O Brasil vai realizar seu processo de urbanização num curto intervalo de tempo. Mais ou menos 30 a 40 anos, esse processo já estava consolidado. Se a gente fizer um comparativo entre o Brasil e alguns países da primeira Revolução Industrial, nós vamos perceber enquanto os países da primeira e segunda Revolução Industrial levaram em torno de 100, 150 anos para realizar o seu processo de urbanização, o Brasil realizou seu processo de urbanização em algumas décadas. Tudo bem? Atribuída a esse processo de urbanização acelerada, nós vamos ter a chamada crise da cafeicultura em 1929. Foi quando os Estados Unidos deixa de comprar o café brasileiro e abre espaço para que o Brasil busque uma nova atividade. E aí vai surgir justamente o processo de industrialização. Acompanhando esse processo de urbanização, o processo de industrialização vai contribuir para a intensificação da nossa urbanização. A partir desse cenário da crise da cafeicultura, aumento da produção industrial, vamos passar a ter o que nós chamamos de formação das áreas metropolitanas. Áreas metropolitanas que são grandes cidades com um contingente populacional muito amplo que vai passar a se desenvolver no território brasileiro. Então percebam que vamos ter, nesse intervalo de tempo, aumento do êxodo rural, que vai contribuir para um processo acelerado da nossa urbanização, crise da cafeicultura, formação das chamadas áreas metropolitanas. Quando o Brasil se torna realmente urbano? É uma das perguntas que vocês devem estar se realizando, uma pergunta que sempre surge nas diferentes provas. O Brasil passa a ser um país considerado urbano a partir da década de 60. É quando temos uma transferência da população do meio rural para o meio urbano. Quando passamos a ter um maior contingente populacional morando nos chamados espaços urbanos. Então, a partir da década de 60, o Brasil passa a ter um predomínio da sua população urbana em relação à sua população rural. Atribuído a esse contexto da urbanização, desse contexto do Brasil urbano, nós vamos ter a expansão das indústrias e uma maior oferta de trabalho. A partir do cenário que passamos a ter uma produção industrial mais ampla e também um aumento da oferta de trabalho, passamos a ter um fluxo maior de pessoas do campo em direção às cidades. Então, o contexto de industrialização vai acabar contribuindo para o chamado processo de urbanização. Uma dica para vocês que estão assistindo essa videoaula. O processo de urbanização ele é mais antigo do que o processo de industrialização. Só que com a industrialização, esse processo de urbanização ele vai se tornar mais intenso. Ele vai se intensificar.
o contexto de atração de mão de obra que está no campo em direção às cidades. Uma outra consequência também, a partir da década de 60, é a chamada Revolução Verde. Um pacote de medidas que foi criado nos Estados Unidos justamente para contribuir para a ampliação da produção de alimento. Mecanização, novas técnicas de produção, sementes selecionadas. Então essa expansão da indústria, atribuído também à mecanização do campo, vai acabar contribuindo para o processo de urbanização. Só que eu disse para vocês no início dessa videoaula que a urbanização brasileira ela é acelerada. Por ser uma urbanização acelerada, nós vamos ter um crescimento desordenado do meio urbano. Nós vamos ter um crescimento desorganizado do meio urbano. Isso vai acabar contribuindo, pessoal, para vários problemas que estamos vivenciando no atual cenário. Um dos principais, formação de favela, falta de infraestrutura. Temos um problema muito grave no território brasileiro, nas principais cidades brasileiras, é que as cidades elas vão crescendo de maneira desorganizada, crescendo de maneira horizontal e de maneira desorganizada, e vai acabar contribuindo para diversos problemas que vão surgir. Formação de favelas, ocupação de terrenos íngremes e o processo de segregação socioespacial, ele está relacionado ao sistema capitalista. Se você tem recurso financeiro e consegue comprar um terreno mais próximo do centro, um terreno mais plano, você não faz parte desse contexto de segregação socioespacial. As pessoas que não detêm capital, que não detêm recursos financeiros, elas acabam sendo deslocadas para os chamados bairros periféricos, para as chamadas favelas, sem infraestrutura, sem saneamento básico e com diversos problemas, como poluição, aumento das doenças, que estão atribuídos a esse processo de urbanização acelerado. Nas próximas videoaulas, temos outros conceitos para estarmos discutindo também sobre a urbanização. Conto com vocês! Turma, dando continuidade ao tema urbanização, alguns conceitos são extremamente importantes para poder entender esse assunto como um todo. Principal conceito, metrópole. É a principal cidade do país. No Brasil podemos apontar duas metrópoles, São Paulo e Rio de Janeiro, as duas principais cidades do nosso território, sendo São Paulo a principal cidade do nosso território, a capital econômica, né? Não confunda, a capital do país é Brasília, mas quando se pensa em relação à metrópole, em relação à potência econômica, colocamos São Paulo como a principal cidade do nosso território. Um segundo conceito, conurbação, é o encontro ou união entre duas ou mais cidades. É o encontro entre duas ou mais cidades, a união do chamado espaço físico, né? É quando uma cidade ela acaba se aproximando da outra. Um exemplo muito próximo da nossa realidade é Salvador e a região metropolitana de Salvador, Dias d'Ávila, as cidades circunvizinhas que estão a Salvador, que se aproximaram de Salvador dentro desse processo aqui chamado de conurbação, ok? Megacidades são os centros com mais de 10 milhões de habitantes. As chamadas megacidades são grandes cidades com grandes contingentes populacionais. No Brasil também podemos colocar São Paulo como uma megacidade, porque já tem um contingente populacional maior do que 10 milhões de habitantes. Um outro conceito também muito importante, muito cobrado nas provas, é o chamado conceito de cidades globais. São as cidades consideradas os centros financeiros do mundo. São as principais cidades onde ocorrem os principais encontros e acordos econômicos, e novamente podemos enquadrar aí nesse intervalo de tempo São Paulo como uma cidade global, Nova York, Tóquio. Então podemos colocar algumas das principais cidades dentro desse cenário aí das chamadas cidades globais. Hierarquia urbana, influência de uma cidade em relação a outra. A hierarquia urbana mede justamente o teor de influência de uma cidade maior em relação a uma cidade menor. Então, a influência econômica é o quanto aquela cidade depende da outra, é o fluxo populacional, é a sua dinâmica econômica que acaba influenciando para que nós passamos a ter esse processo chamado de hierarquia. Gentrificação é um outro conceito também relacionado à urbanização brasileira, que é justamente a transformação dos chamados bairros periféricos. Quando você tem uma transformação do chamado bairro periférico e uma expulsão da população daquele bairro, porque agora aquele bairro vai servir para um contexto econômico. Vai ter um investimento maior, consequentemente, vamos passar a ter um desenvolvimento econômico e as pessoas não vão conseguir pagar pelo valor do solo urbano, seja com aluguel, seja comprando aquele espaço para continuar morando. Obrigado pela atenção, até a próxima.